Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 20 do segundo livro de Reis, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus, tá? Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial, domingo na Evo, às 10 às 18 horas, os nossos cultos de celebração especial de Natal. Você não pode perder por nada. 2 cultos especiais de Natal. Eu vou estar ministrando acerca do Natal. Vou estar trazendo chaves bíblicas sobre o Natal para você. Então não fica de fora não, em nome de Jesus. Esteja conosco nos nossos cultos de domingo, às 10 e às 18 horas. Também preciso te dar aqui uma informação, um aviso muito importante, tá bom? Nós vamos dar uma pausa no Evolução Diária. Então, finalizando o estudo de hoje, tá? A gente vai dar uma pausa por conta da festividade, Natal e Ano Novo, e vamos voltar no dia 6 de janeiro, segunda-feira, dia 6 de janeiro. Confere, meninos, é isso mesmo? Segunda-feira, olha aí no calendário, dia 6 de janeiro, tá? De 2025. Então nós vamos ter um tempinho, onde eu não vou estar gravando Evolução Diária, vou descansar esses 15 dias, gravamos Evolução Diária o ano inteiro. Na verdade, a gente tá vindo nessa batida já há quase 2 anos, né? Desde que nós começamos a gravar o Evolução Diária. Então eu vou tirar esses 15 dias para descansar um pouquinho, mas a gente volta no dia 6 de janeiro, segunda-feira, dando continuidade, tá? Pra gente poder fechar o segundo livro de Reis. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 20, vão ficar faltando 21, 22, 23, 24 e 25, 5 capítulos pra gente finalizar, tá? Mas a gente vai finalizar na primeira semana de janeiro, que vai ser o suficiente pra gente fechar o segundo livro de Reis, tá bom? Você, o que você vai fazer durante esse tempo? Ah, pastor, mas eu não queria ficar sem estudar a Bíblia. Não é pra você ficar sem estudar a Bíblia não, em nome de Jesus. Então, se você não conseguiu acompanhar todos os capítulos que nós já estudamos aqui, se eu não me engano são 12 livros, confere isso para mim, menino, se são 12 livros mesmo, 12 livros bíblicos que nós já estudamos. Você pode pegar o livro que você não estudou, colocar em dia, né? O capítulo que você perdeu, colocar em dia. Além disso, aqui no meu canal, nós temos também muitas ministrações temáticas. Nós estudamos a série Batalha Espiritual, nós fizemos uma série de inteligência emocional. Tem muito conteúdo, muitos vídeos, confere, 12 livros. Então, se você perdeu alguma coisa, você vai continuar estudando, tá? É uma pausa por conta da festividade, mas a gente volta no dia 6 de janeiro, firmes e fortes aqui estudando no Evolução Diária, tá? Como eu te disse, você não vai ficar sem estudar. Eu te faço um pedido, não fique sem estudar a Bíblia, tá? Porque senão para aí, enfim, fica aí depois desmotivado. Continua estudando, não para. Se você perdeu um capítulo, alguma coisa, vai estudar nesse tempo que nós vamos estar aí nessa pausa, né? Mas nós vamos voltar no dia 6 em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos estudar hoje o capítulo 20 para a gente encerrar o ciclo da Evolução Diária aqui desse ano e voltamos com todas as forças no ano que vem, tá? Segunda Reis, tem capítulo 20, tem 21 versículos. Ainda é a continuação da história de Ezequias. O texto diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Olha só que interessante, esse texto aqui, quando a gente lê, né, ele soa um tanto quanto estranho. Ezequias, ele foi um rei de confiança inabalável no Senhor, fez o que agradava o Senhor e agora ele está doente, o profeta vem visitar ele, ao invés de vir visitar com uma palavra de cura, diz para ele: põe tua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Ezequias então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor: Senhor, lembra-te do teu servo, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito tudo que tu aprovas. E o rei chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, vou te curar. Daqui a 3 dias você subirá ao templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor vai me curar
e de que de hoje a 3 dias eu vou subir ao templo do Senhor. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que te prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10, prefiro que ela recue 10. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio que o rei Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi novamente ao rei Ezequias e perguntou: o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? E Ezequias disse: viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os antepassados acumularam até hoje, seja levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel de água que ele canalizou para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Gente, esse túnel de Ezequias é sensacional. Lá em Israel nós temos a oportunidade, né, quando nós vamos na nossa viagem, de conhecer o túnel. E na verdade ele criou não apenas um, mas 2 túneis, né? Hoje é de passagem a seco, o outro é molhado e ainda tem um corrimento de água. E hoje o pessoal lá de Israel estão reconstruindo lá os túneis, estão fazendo lá a piscina, aonde seria o reservatório de água. Tá ficando lindo, lindo, maravilhoso, uma obra ali que não para. E todas as vezes agora a gente tem feito nessa viagem, né, para Israel, esse passeio maravilhoso lá no túnel de Ezequias, onde a gente consegue ver o povo mesmo sem estrutura, né? A estrutura que nós temos hoje, eles conseguiram fazer uma obra assim extraordinária, e a gente pode ver, se não é a mão de Deus, como é que eles iriam construir aquilo. Mas, gente, vamos lá. Esse texto aqui é bastante intrigante, narra ali, né, já no início do texto fala sobre o rei Ezequias gravemente doente, né, acometido por uma úlcera. Ele recebe a visita do profeta. O profeta ali entrega uma mensagem dura, uma mensagem de Deus, dizendo que ele vai morrer e que ele deveria colocar a casa em ordem. Como assim colocar a casa em ordem? O que estava em desordem, né? Em resposta, Ezequias vai orar fervorosamente, lembra a Deus da sua fidelidade, da sua devoção. Deus ouve a sua oração e decide curá-lo, acrescenta a ele mais 15 anos de vida. O profeta orienta que ele pegue um emplasto de figos, né, e aplique na ferida. O rei se recupera. Como sinal de que Deus iria cumprir a sua promessa, a sombra do relógio do sol vai recuar 10 degraus, algo milagroso. O rei da Babilônia, Merodach Baladã, envia emissários com presentes para Ezequias após saber da sua recuperação. Ezequias, de maneira imprudente, não deveria ter mostrado nada para os babilônios, porque mais adiante eles vão se tornar inimigos mortais do povo de Israel. Então Ezequias, de forma imprudente, mostra aos emissários todos os seus tesouros, as suas riquezas, não busca orientação de Deus, não pede ali a orientação, né? Deus, eu posso mostrar, e aí acabou ali se abrindo demais para o inimigo, né? Para o futuro inimigo. O profeta vai repreender Ezequias e vai profetizar que no futuro todos os bens que ele mostrou ali para os babilônios e até os descendentes serão levados cativos. Apesar da profecia sombria, Ezequias aceita a palavra, né, sem resignação, satisfeito por haver paz em sua geração, ou seja, ele não estava muito preocupado com a próxima geração. O texto menciona outros feitos importantes de Ezequias, incluindo a construção, né, do tanque, de um canal para garantir o abastecimento de água em Jerusalém. E após a morte dele, o filho dele, Manassés, assume o trono. Vamos entender esse texto aqui, gente? Tem uma ministração minha de algum tempo atrás, onde eu trago algumas lições de aplicação prática, e eu falo justamente sobre esse texto, e o título é Arrume a sua casa. Olha só, Ezequias precisava arrumar a casa dele. Para Ezequias, essa questão de arrumar a casa era, na verdade, preparar
organizar o sucessor do trono de Israel. Ezequias ele foi um excelente rei, mas parece que ele não estava muito preocupado com a próxima geração. Era para ele ter preparado o filho dele para assumir o trono. Todos nós temos algo, né, nas nossas casas para arrumar. Nas nossas casas aqui, quando eu digo arrume a sua casa, né, quando Deus diz arruma a sua casa, Deus está dizendo arruma a tua vida. Você precisa organizar as coisas. Portanto, nós precisamos trazer luz, trazer consciência das coisas que nós precisamos arrumar dentro das nossas casas, das coisas que a gente precisa arrumar nas nossas vidas. Qual era a área, né, ou qual é a área da sua vida que talvez ande em desconformidade com a palavra de Deus? Qual é a área da sua vida que não está te deixando você viver a plenitude de Deus? Como você tem preparado seus filhos para o futuro? Né? Você tem preocupado em deixar apenas uma herança ou deixar um legado? O legado permanece, a herança acaba. A herança é tudo aquilo que você pode acumular de riqueza e deixar para os seus filhos, mas a herança acaba, o legado não, o legado permanece. Então o que Deus estava cobrando de Ezequias aqui era para ele deixar um legado e não apenas uma herança. Né? A palavra de Deus diz que nós precisamos entender, né? Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, nós somos o arqueiro. E a flecha é para a gente lançar mais longe. Ou seja, nós começamos uma obra e os nossos filhos eles vão dar continuidade na próxima geração. Então aqui, Ezequias não estava tão preocupado assim com a futura geração. Mesmo sendo um excelente rei, a Bíblia diz, né, que ele foi, infelizmente, um péssimo pai. Ele não teve êxito dentro da sua própria casa. Assim também como aconteceu com Davi, esse decidiu seguir os passos de Davi. Grande rei, um homem segundo o coração de Deus, porém a casa de Davi se tornou uma extrema bagunça por conta de um pecado que Davi cometeu com Batseba, né? Desse adultério ele comete um crime, mata Urias, o marido de Batseba, para se casar com a mulher, aquela coisa toda. Ou seja, a casa de Davi se torna uma bagunça. E nós precisamos entender que para ter uma vida plena, uma vida próspera, a primeira coisa é arrumar a casa, arrumar dentro da sua própria casa. Não adianta querer ganhar o mundo, né, e perder a sua própria vida, perder os seus familiares, perder a sua casa. Então, antes de querer romper, arrumar o mundo, arrumar tudo, você tem que botar a tua casa em ordem. Ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, das futuras gerações, formar pessoas para o reino de Deus. Não podemos ser egoístas. Eu estou servindo a Deus, outra, eu estou fazendo a minha parte. Não, o nosso papel, nós temos que gastar as nossas vidas com vitalidade, fazendo a obra de Deus e treinando a próxima geração. É um papel de um bom líder, treinar a próxima geração, pegar os jovens, dar entendimento, ensinar a palavra, mostrar o caminho que deve seguir. Por exemplo, o meu papel como pastor é formar líderes e voluntários de excelência para o reino de Deus. Sem medo, eu preciso formar gente para o reino de Deus. Esse é o meu maior legado, é ministrar a palavra de Deus, é ensinar. Esse é o meu legado atual, né? Agora, mais tarde, quer dizer, eu preciso começar já a formar novas pessoas, porque mais tarde, né, essas pessoas é que vão assumir, vão continuar esse legado que eu comecei. Então não é só deixar uma herança, né? Organizar a casa é aprender a fazer tudo bem feito, é fazer com excelência. Arruma a sua casa enquanto é tempo. E Deus está dando oportunidade para mim e para você, para a gente arrumar a casa, para não perder tempo, para não esperar o pior acontecer, como foi no caso de Ezequias. Você pode até ser bom, mas enquanto estiver faltando alguma coisa, não vive a plenitude na sua vida. Arrumar a casa é literalmente um ato de obediência, de responsabilidade, de amor. Deus nos chama para viver em ordem, tanto no físico, como no emocional, como no espiritual. Nas nossas relações familiares, né, nas nossas relações interpessoais, assim como rei Ezequias e Davi, mesmo sendo grandes homens de Deus, suas falhas na organização da família deixaram marcas para a próxima geração. Ou seja, nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá hoje, né, fazer uma autoanálise, trazer luz das áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas e ter coragem para corrigir e agir, né, não deixar para amanhã o que a gente tem que ajustar agora. Não deixe para amanhã o que você pode ajustar agora. Organizar a sua casa é abrir espaço para a presença de Deus agir com poder, trazendo plenitude e propósito. Deixa eu repetir isso aqui para você entender. Organizar a sua casa nada mais é do que você abrir espaço para a presença de Deus agir com poder, trazendo plenitude e propósito. Arrumar a sua vida, a sua família, né? É criar projetos de excelência. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. O legado que você deixará para as próximas gerações vai depender das suas escolhas e mudanças que você fizer agora, hoje. Não espere o pior acontecer. A hora é agora. Lembra de uma coisa, em nome de Jesus, uma casa em ordem reflete um coração entregue nas mãos de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus não é Deus de desordem,
é Deus de paz. Deus não é Deus de desordem, mas Deus é um Deus de paz. Ou seja, Deus estava cobrando Ezequias dizendo assim, ó, você está fazendo tudo muito bem feito. Olha o nível da exigência de Deus. Meu filho, você é um excelente rei, é leal, fez uma reforma no templo, quebrou, arrancou os altares pagãos, fez tudo o que deveria fazer. Mas agora você está enfermo e vai morrer, viu? E vai morrer. Por quê? Porque você não está preparando a próxima geração. A tua casa não está em ordem. Arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, né? E muitas vezes nós deixamos literalmente, nós queremos abraçar o mundo e a nossa casa está uma verdadeira desordem, desorganizada, tudo desestabilizado. E aí Deus fala para ele, bota a tua casa em ordem, vai pegar os teus filhos, vai ensinar eles a viver na palavra de Deus, né? Não é só para você. E depois no final do texto ainda a gente vê, né, Deus cobrando e dizendo que nas próximas gerações vão ser entregues nas mãos do inimigo. Ele, tudo bem, a minha geração, pelo menos, vai ficar tranquilo, né? A partir da próxima, eu não vou estar mais aqui, não vai ser mais comigo. Então, Deus estava gerando nele um coração pensando na próxima geração. Por quê? Qual que era o maior problema aqui dessas gerações? Era a instabilidade espiritual. Ou seja, do lado do sul ainda era um pouco melhor, mas do lado do norte, das tribos do norte, era uma desordem total. Então entrava ano e saía ano, né? Ali o povo ia se enfraquecendo a cada dia mais, caindo na idolatria, nos pecados. Aí daí a pouco esse povo era tomado por uma consciência espiritual, que era literalmente o ciclo de Juízes, né? O povo cai no pecado, sofre a consequência do pecado, clama ao Senhor, aí Deus manda o libertador, o juiz, aí o juiz vem, age em intermédio do povo, esse povo vive um tempo de paz. Mas esse povo que vive um tempo de paz não ensina a próxima geração, não arruma a casa, não ensina a próxima geração a viver com Deus. E aí a próxima geração começa um ciclo negativo novamente. Então é literalmente isso aqui que Deus está nos ensinando, que Deus está nos mostrando e dizendo a Ezequias, arruma a tua casa, organiza a tua casa, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Tudo de bom que você está fazendo passa para o teu filho. E Ezequias deixou a casa desorganizada no quesito, não gerou ali o mesmo desejo no coração das futuras gerações. Então, o texto, eu finalizei o texto citando 1 Coríntios 14, 33, dizendo que Deus não é um Deus de desordem. Portanto, coloca a tua casa em ordem em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus! Finalizamos mais um capítulo do segundo livro de Reis, finalizamos com sucesso. Agora nós vamos agitar as redes sociais, tirar print da tela, curtir, comentar, compartilhar, postar esse print na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo. Te espero domingo na Evo, culto especial de Natal, às 10 às 18 horas. E aqui no Evolução Diária nós vamos dar uma pausa e voltaremos no dia 6 de janeiro, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quero te ver domingo na Evo, você e toda a sua família. Que Deus te abençoe.